Amanhã, dia 6 de setembro, é comemorado o Dia do Sexo. E exatamente por isso, nós vamos abordar o assunto no tema do Alerta Saúde de hoje. E para falar sobre as principais dúvidas e mitos em torno deste assunto, o Cidade Alerta conversa agora com a psicóloga e coach de relacionamentos, a doutora Lindinalva Ramalho. Seja muito bem-vinda, doutora Lindinalva. Satisfação recebê-la aqui, no Cidade Alerta Paraíba. Eu já quero convidar as pessoas, tá bom? Para ligar para a gente no 3216-5088, deixar as suas perguntas para a doutora Lindinalva, que irá responder com certeza as suas indagações. Lindinalva, o sexo é uma questão muito natural, né, do ser humano, mas por que tanto tabu em relação a este assunto que é o sexo? São as barreiras sociais, as questões religiosas ou os dois e tantas outras mais? Boa noite. Boa noite, Jomar. Boa noite para você que está nos ouvindo aí, né, na sua casa, no conforto da sua casa. Fica atento, fica ligado. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente, que a hora é essa, né? Bom, você está falando por que o sexo é um tabu, né? Na realidade, eu diria até que está passando um pouquinho de tabu para ser imposto, né, para ser uma imposição a todos nós, seres humanos, desde a fase de muito pequeno, né? Na pré-adolescência, para a adolescência, hoje já se tem uma cobrança, principalmente da mídia, né? Nas redes sociais, para que, nas escolas, entre os jovens, para que o que antes era, de fato, um tabu, o fato, e se falar que agora passe desse tabu de nem poder falar para ser executado, para ser feito e realizado, sem muita responsabilidade, sem muito conhecimento. Sim. Esse é o problema. Ok, o senhor João, é isso, Juliana? Uma pessoa anônima, um senhor anônimo, diz o seguinte: ele tem 56 anos e sempre teve uma vida sexual ativa, né? Muito tranquilo. E de repente diz ele que está aí sofrendo de impotência sexual. Ele quer saber se isso tem questões aí, se são questões físicas ou questões emocionais. De uma hora para outra ele se tornou uma pessoa impotente. Ok. É meio natural, né? Meio comum acontecer essa baixa de libido ou um aumento de ansiedade, tanto para os jovens, os homens jovens, que há uma cobrança de ser bom, de ser de ser aquele o garanhão, eu posso, né? Eu consigo. E também para o homem a partir mais ou menos da meia-idade, depois dos 50 anos. Eles mesmos se cobram muito e têm medo. Quando gera esse medo neles, então a ansiedade aflora e lógico que no psicológico vai intervir na parte sexual e aí pode ser que seja o caso dele. Caso, né, pode também ser uma questão de algum medicamento que ele esteja tomando, né? Ele deve observar o que mudou na rotina dele. E acontece também pessoas que têm problema de hipertensão, né? Então, ele deve estar atento com relação a isso. Pode ser o psicológico, por conta dessa fase também, que é a questão da andropausa, do jeito que a gente tem a questão da menopausa, uma cobrança e uma mudança hormonal. O homem também há uma queda da testosterona. Pode ser que esteja acontecendo isso. Digamos que seja uma questão emocional, né? Que é a sua área. Qual seria a sua sugestão para esse nosso telespectador aí que não quis se identificar? Para ele tentar superar, desde que seja uma questão emocional, né? Se for uma questão física, aí ele deve procurar um médico. Bom, vamos ver. Ele é casado, tem uma parceira e ele é, né, fiel a essa parceira, esse relacionamento, e ele percebe que está acontecendo isso. Primeiro, ele tem que examinar a situação do relacionamento dele. Né? Às vezes, não necessariamente é com uma pessoa, né? Às vezes é com o casal, às vezes é algum problema financeiro, alguma cobrança, alguma fase da vida que a pessoa está passando que desconcentra, né? Pode acontecer isso, mas vamos supor que não esteja acontecendo nada e ainda assim ele está sentindo a libido. Tem algumas coisas que a gente precisa ter mais conhecimento. A libido é a vontade do desejo do sexo que está menos, ou mesmo ele tendo o desejo do sexo, ele consegue ficar ereto, mas não consegue durar a rigidez, né, no membro até o orgasmo. Entendeu? Tem algumas
particularidades que é interessante saber. Ok, a Sônia do Rangel faz a seguinte pergunta, né? Uma mulher que não tem uma vida sexual ativa, ela pode ter problemas de saúde? Não necessariamente, assim, não, de jeito nenhum. Ela pode ter algum problema de saúde, principalmente quando há uma cobrança, então quando ela tinha uma virilidade, quando ela tem uma vida sexual ativa, né, e bem ativa, e de repente há um rompimento, principalmente com o jogo afetivo, né? Então ela se sente, ela não tem uma pessoa que a ame, então ela sente falta de uma pessoa para conversar, inclusive para ter o contato, a intimidade sexual dela. Então isso pode causar uma depressão, pode causar, né, alguma autoestima baixa, tem alguns fatores nesse sentido. Mas fisiologicamente, eita, porque não tem uma vida sexual ativa, automaticamente ela vai ter um problema por isso. Não. O Wilson de Galante, doutora Linalva, faz a seguinte pergunta: se o sexo efetivamente faz bem à saúde do homem? Sim, o sexo faz bem à saúde do homem e faz bem à saúde da mulher. Não é para menos que existe até algumas pessoas curtem quando dizem, então você está com a pele tão limpinha, né? Tua pele está bem, sinal que tu está fazendo bem o sexo, né? Faz bem sim. Olha, a gente tem alguns segmentos na nossa vida, então o trabalho, a saúde, o lazer, a família e a parte sexual da gente também, né? A gente tem necessidades básicas. Sim. E para o nosso corpo, o sexo, exercer a nossa sexualidade é também uma necessidade básica, desde que se assuma com responsabilidade. A Cláudia do Bessa faz a seguinte pergunta, doutora: se a diferença de idade no casal se influencia na qualidade do sexo? Na qualidade, E na falta do sexo também. Eu vou puxar para essa questão da qualidade. Qual é o nome dela? Cláudia do Bessa. Cláudia, olha só, essa pergunta é maravilhosa. Eu respondo de várias formas, porque assim, o sexo é muito intenso na juventude, né? Então imagina um malabarista, né? Um malabarista aos 20 anos, ele faz as estripulias dele todas, né? Quando ele vai adquirindo uma determinada idade, ele vai tendo a mesma experiência, mas o corpo, a parte motora, não vai acompanhando aquela rapidez, o vigor físico, né? A flexibilidade. Isso também acontece com o sexo. Na vida, a partir do momento que a gente vai amadurecendo, a gente vai se limitando. Imagina um casal fazendo, né, tendo uma intimidade sexual aos 20 anos, ele aos 50, aos 60, né? O que significa? Essa qualidade, eu estou chamando a atenção para essa qualidade, porque assim como quando a pessoa é jovem tem pouco conhecimento, tem menos conhecimento, quando tem mais idade, Jomai, principalmente no casal, que um vai conhecendo o outro, vai tendo mais intimidade, vai tendo mais companheirismo, mais afetividade, e aí a relação sexual... A questão é a seguinte, a pergunta dela é a seguinte: se a diferença de idade no casal, por exemplo, uma pessoa mais jovem e outra pessoa bem mais velha. Ah, entendi. Pensei que fosse a idade do casamento, né? Não. Não, tá tudo bem. A diferença. Infelizmente, sim. Imagina uma moça com 20, 25 anos e um homem com 60, 65 anos, né? É lógico, eu acabei de falar sobre isso. O trapezista aos 20 anos, ele tem um vigor, né? Ele tem uma coreografia, lógico, com mais idade ele vai ter diferente. Então, precisa ter, de fato, a compreensão, porque se for o caso, o homem, né, com bem mais idade, ele vai passar por determinadas limitações que todos os homens mais maduros vão passar. Sim. Você veja que o caso anterior, que não quis se identificar, ele tem 50 e poucos anos e está notando que a libido dele, que a sexualidade dele não está funcionando tanto quanto antes, né? Pouco antes. Então, diferença... Infelizmente há. Uma telespectadora que não quis se identificar, e a gente já está no nosso limite de tempo, pergunta o seguinte: se existem alguns alimentos eróticos, né, que iriam aumentar aí a libido? Existem alguns alimentos aí que a senhora poderia indicar? Nos energéticos, né? Nos energéticos, e alguns não necessariamente que vão aumentar a libido, mas os que vão trazer melhor saúde. Uma vez que você tem uma saúde melhor, a resposta na tua sexualidade vai ser consequência, né? Então, quando você... E a gente percebe isso. Então, se você se empanturra de uma carne muito gorda, de uma massa muito pesada, comida pesada, e depois você vai fazer o sexo, você vai sentir que... Sim. Tá? Então, se você se alimenta de algum alimento que vai trazer algum dano para uma cardiopatia, algum problema na tua saúde, é lógico que o rendimento físico, sexual, também vai
a tendência vai ser diminuir. Doutora Lidinalva, acalme os corações dos nossos telespectadores que os nossos telefones não param de tocar, mas infelizmente, em função do tempo, vamos ficar por aqui. Mas eu já quero o seu compromisso de retornar aqui, marcar uma outra oportunidade, porque, olha só, daqui dá até para ouvir, né? Os telefones não param, porque o assunto realmente é bastante interessante, Será bastante um prazer. polêmico. Então já está devidamente convidada e intimada para retornar aqui ao Cidade Alerta Paraíba. Posso deixar meu contato? Pode, fica à vontade. Bom, se tiver alguma dúvida, se quiser entrar em contato diretamente comigo, meu telefone é o 988765056. 988765056. Se eu puder ajudar. Então, aguardaremos o nosso próximo encontro aqui no Cidade Alerta Vai ser um Paraíba. prazer.